Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte-terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Agendei com a Cláudia para nós fazermos essa live. Por que as lives estão sendo gravadas anteriormente? Estão sendo gravadas por quê? Porque eu estou convidando membros da comunidade que estão utilizando as técnicas da arte-terapia no seu trabalho. Então, eu quero agradecer a Cláudia, que está aqui comigo hoje. Eu a convidei porque ela, iluminadamente, se ofereceu a falar sobre transtorno de ansiedade. Eu perguntei para os membros quem já estava atuando com a técnica que está aprendendo com alguém, com algum paciente que tenha transtorno de ansiedade, ou com algum aluno, ou alguém que está cuidando e que está passando por transtorno de ansiedade. Que, como vocês devem ter visto aqui no meu canal, eu já fiz uma live falando sobre os muitos tipos de transtornos de ansiedade. E a Cláudia me contou aqui no início que essa paciente chegou para ela, olha que importante, chegou para ela por causa da pandemia, por causa do Covid. Então, eu percebi pelo Instagram, Facebook, tantas redes sociais, que nós falamos muito sobre os problemas que atrapalham a saúde mental que o Covid fez disparar. E eu só quero também fazer sempre o que eu sempre comentei. Acontece que a pessoa já tinha um quê dentro dela, mas ela conseguia se adaptar, conseguia viver ainda, conseguia passar por cima, driblar, né, a ansiedade. Só que quando chegou o Covid e as situações de vida, que a Cláudia vai contar mais, quando chega, né, um estado mais crítico, aquilo que ainda dava para adaptar, depois já não dá mais para adaptar. Ele se transforma em transtorno. Então, é isso que, nesse caso, e em muitos casos do transtorno de ansiedade, aconteceu. A pandemia ajudou a agravar, né, a realmente transtornar a vida da pessoa, que ela já não conseguia mais se adaptar como se adaptava anteriormente. Né, Cláudia? Isso mesmo. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite.
E realmente é como você falou, Paula, essa jovem tem 18 anos e, segundo o relato dela, ela teve o primeiro caso, a primeira crise grave de ansiedade no começo de fevereiro deste ano. Então, ela relatou que o ano passado já foi difícil a adaptação, né? Não teve mais como sair de casa, não teve os eventos que ela participa na igreja, que ela serve na igreja dela, então ela já não tinha mais, tudo era online, as famílias adoecendo, e ela teve, a primeira perda foi da tia, irmã, acho que a irmã da mãe dela, era muito chegada, morreu de Covid. E uma semana depois foi o pai, desculpa, perdão, foi o tio dela, que também morreu de Covid. Nesse momento, ela começou a ter crises, pensando na morte da mãe, pensando na morte do pai, porque ela é filha única, o que aconteceria com ela? Ela chegou para mim e falou: eu fiquei desesperada, o que vai acontecer comigo? E se eu perder meu pai? E se eu perder minha mãe? Então, ela entrou em desespero. E aí começaram as primeiras crises bem graves, por causa desse assunto. Ela chegou a ser medicada, a mãe levou primeiramente no psiquiatra, o psiquiatra receitou medicação, mas as duas não deixaram de lado o medicamento. O medo, né? Como foi na live que você nos apresentou, né, Paulo? O medo do medicamento é incrível. E aí as duas, tanto a mãe quanto a filha, né? Ela é muito ligada à mãe, resolveram tomar, que seria melhor ela tomar a passiflora, que é um remédio natural. E assim foi. Mas as crises continuaram. E aí alguém indicou o meu trabalho para ela, porque ainda que é pouquíssimo conhecido, né, a arte terapia, e ela me apresenta esse quadro de crise de ansiedade, começa com disparos no coração, taquicardia, né, respiração alterada, e ela relata que ela tem muito enjoo e ânsia, ela não consegue comer de jeito nenhum, ela não come, não se alimenta, falta de sono, medo da morte, sentimento de dor, de desespero, essas eram as características, né, que ela tinha lá Bem no começo. transtorno de ansiedade, né? Bem característico do transtorno de ansiedade. Só quero fazer um parênteses aqui, que é a Cláudia, ela é cuidadora da psique, utiliza as técnicas da arte terapia, e ela é de Itapetininga, São Paulo, tá? Ela faz atendimento presencial e também atendimento online. Ela é especialista principalmente em crianças e adolescentes, e também com crianças vítimas, né, de violência doméstica e de outras violências. Então, ela tem bastante conhecimento sobre isso, porque atuou mais de 25 anos na escola, né? Já deu bastante suporte dentro da escola, e agora ela está nessa parte clínica de atendimento, principalmente presencial, né, Cláudia? Que é bem mais. É bem gostoso, né? O presencial. É outra coisa, porque para você fazer online, a pessoa do lado de lá ela tem que querer muito. Tem que estar As disponível. experiências que eu tive online o ano passado, em grupos, as pessoas, né, achavam motivos: hoje eu não vou, hoje eu não posso. Então, só ia mesmo aquele que estava muito conectado com aquele momento, né? O vínculo ele vai mais fácil, né? E tratar de ansiedade também requer um vínculo com a pessoa, né? Ela tem que confiar para poder contar esses detalhes aí que ela vivenciou, essa história de vida, né? E tá numa fase importante, porque 18 anos é aquele marco, né? Agora eu comecei a virar adulto. Né? Então, tudo aquilo que dava para ser adaptado, que os pais davam conta. Nós começamos a nossa conversa aqui no particular falando sobre isso, né? Que os pais, eles têm um mecanismo de defesa muito grande, e então tudo para eles é normal. Tudo é normal. Tudo dá para dar conta, né? E dá para dar conta. Ele vai dando conta, e vai dando conta, e vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando. O máximo que der, faz de tudo, né? E só que daí chega numa faixa etária, 18 anos, que a pessoa vai para o mundo, né? Vai para o mundo. E aí agora que bom que está com você e que possa fazer o tratamento para essa ansiedade não atrapalhar ir ao mundo,
né? E conta como está sendo o processo, quais técnicas que você está utilizando, o que você está buscando fazer com ela? Então, a princípio, né, fui tentando descobrir, né, quais os motivos da ansiedade, que ela conta que é a Covid, mas a mãe veio com uma experiência do passado. A mãe, como o atendimento foi domiciliar, porque ainda estávamos fechados aqui na cidade, a mãe estava presente, né? E a mãe me relatou um momento de grande angústia dela quando ela tinha 4 anos. Um incidente na escolinha, ela ficou presa no banheiro e ninguém viu. Ninguém percebeu que ela estava presa no banheiro. E já era uma criança introvertida. Aquilo marcou muito, foi uma sensação de pânico muito grande para ela. E a gente também começou a trabalhar isso. Comecei a trabalhar essa questão primeiro. Quando me veio essa história, eu falei, então vamos lá. Isso está atrapalhando muito também, porque ela trazia essas lembranças. Então, achei melhor tratar isso primeiro, né, fazer atividades com isso. Para trabalhar esse fato, eu trabalhei o elemento fogo, né? Então, eu fiz mandalas de vela colorida, desenho com o giz de cera derretido na vela. E, para finalizar esse movimento, eu também fiz uma atividade com aquela bandejinha de isopor. Então, para o lado de dentro da bandeja, né, você vai escrevendo sentimentos que estão te incomodando, né? Então, o medo, a angústia, lembranças do passado, né, que ela colocou muito, ela foi escrevendo. Quando ela terminou de escrever, a gente quebra essa bandejinha, mas quebra e sentindo aquele quebrar mesmo, sentindo barulho. Então, eu estou quebrando isso da minha vida. E aí, depois a gente vira a parte do avesso, onde não está escrito, e faz um grande mosaico com aqueles pedacinhos. Então, o que estava escrito de sentimento ruim vai para baixo e você faz um mosaico bem alegre daquilo, né? E outra atividade também que a gente fez, que está envolvendo o elemento fogo, ela também escreveu sobre isso, ela escreveu um texto, né, sobre aquele fato. Então, ela escreveu o texto, depois a gente colocou fogo nesse papel, mas sempre trabalhando aquele sentimento, né? Eu fui induzindo ela a pensar que isso não me pertence mais, eu não quero mais isso para mim. Foi um evento que passou, mas que eu superei, eu vou superar daqui para frente. E fui induzindo ela a pensar coisas boas a partir daquilo. E observando o fogo. Então, ela teve uma crise de choro muito grande, né? Ela desagou ali todo aquele sentimento. Chorou mesmo, muito compulsivamente, e fui trabalhando, dando suporte para ela, e decidimos que aquelas cinzas que sobraram do papel teriam que ser transformadas em coisas boas. Aí colocamos como se fosse um adubo para os vasos de flores que ela tem em casa. E sinto que a partir daquele momento ela já não traz tanto mais esse evento da infância. Então parece que é uma coisa que já começou a ficar numa visão melhor para ela. Aconteceu, mas eu estou aqui, né? Eu superei, então eu não quero mais isso para mim. Então, isso deu certo, foi bem bacana. A partir daí, a gente voltou a falar de ansiedades, de medos, né? Mas aí eu fui trabalhando muito a tinta. Eu optei por trabalhar a tinta com as emoções dela. Fizemos várias atividades até ela se soltar mais. E uma das sessões que ela chegou para mim aqui muito tensa, ela tinha acabado de sair de uma crise de ansiedade um pouco menor, porque ela estava passando por um processo de entrevista numa multinacional. E na multinacional, né, ela tem vários passos para fazer entrevista, e não é uma pessoa só. E então ela passou por essas várias fases, e para ela era terrível. Ela tinha a sensação, ela tinha as crises na casa, relatava que chegava de boa na entrevista, mas em casa ela tinha muita crise. E aí um dia ela chegou bem ansiosa,
eu fiz um relaxamento com ela, um relaxamento induzido em um lugar, pedindo para ela imaginar um lugar bem bonito, tranquilo, que tivesse cachoeira, que tivesse flores, que tivesse árvores, né? Pássaros. E ela foi imaginando, ela foi entrando nesse relaxamento. Depois que ela relaxou, eu entreguei, pedi para ela fazer um círculo no papel e dei tintas. Agora você representa esse lugar. E ela pintou o ambiente com flores, né? Com pássaros, somente com tinta, não tem lápis, não tem nada aqui. Né? Conversamos sobre esse lugar e ficou combinado o seguinte, que esse lugar seria o lugar que ela gravasse bem na memória, os lugares com pássaros, com flores, e que esse lugar seria o lugar de descanso dela, que quando as crises começassem, né, em casa, ela lembrasse dessa atividade, desse lugar que ela foi na meditação. Também ensinei as técnicas de respiração para ela, né, sobre ansiedade, a técnica de respiração, você não focar em outro objeto no seu corpo. Por exemplo, eu estou com ansiedade, estou no meu quarto. O que tem no seu quarto que você pode focar e não pensar na sua ansiedade? Eu tenho um abajur. Então, esse abajur é vermelho, do que ele é feito, né? Fui ensinando essas técnicas para ela sair um pouco da crise. E se não melhorasse, que ela fosse para a cozinha, pegar um alimento, sentir o sabor do alimento, a crocância e pensar menos na ansiedade, mas começar a controlar. Então, o primeiro passo era respiração. O segundo, achar um objeto, tirar o foco da ansiedade, e se não passasse, ir pelo paladar, né? Olfato e paladar. Então, ela faz isso em casa. E aí, depois desse dia do relaxamento, também coloquei isso para ela. Pense naquele lugar que você estava. Então, esse ficou sendo o local de tranquilidade, caso ela já percebesse que a crise de ansiedade vem. Então, isso também ela faz. A partir daí, eu também comecei a perceber nela que ela repete muito os temas que ela vive no cotidiano. As atividades físicas, os animais que ela tem. Então, a parte criativa dela está meio presa. E, entre outros fatores, né? A questão da ansiedade, a questão da criatividade. Aí eu comecei a trabalhar com argila. Então, a argila, né, na questão, vou moldar, vou amassar, vou esculpir, para ser um pouco mais leve, né, para se tornar um pouquinho mais leve. E, no primeiro momento, eu pedi para ela representar uma parte daquele lugar que ela acha bonito, que ela fez na meditação. Ela fez uma flor. Aqui, ó, né? Só que eu notei que ela demorou muito para decidir a flor, demorou muito para entrar em contato com a argila. E ela fez uma flor bem pesada, né? Olha só a espessura da flor, não é? Geralmente, a flor é uma coisa assim, né, que nos traz uma leveza, né, uma delicadeza, e ela não conseguiu traduzir. Tudo bem, foi o primeiro momento que eu percebi. Aí voltamos a trabalhar a argila, né? Resolvi, então, continuar com a argila. Aí trabalhei esse livro aqui, se alguém conhece, O Diálogo com o Barro, né? O Encontro com o Criativo. Minha luz aqui está muito forte. Acho que agora está melhor, né? Uhum. E ele é bem... A atividade desse livro está dentro do módulo Argila. Tá, eu falo bastante sobre isso também. Então, se você quiser saber, né, ali também tem na Hotmart esse módulo. Então, e comecei, então, uma das atividades que eu peguei, você começa ali amassando o barro, amassando, aí você transforma no mundo, uma bola, é um mundo, né? E aí depois você flui, você pensa sobre aquele mundo, eu dialoguei com ela falando desse mundo, né? Que não precisaria ser o mundo, terra, planeta, mas qual era o mundo que ela estava ali produzindo na mão. Foi bem difícil dela fluir nesse mundo, eu tive que ajudar bastante a ela pensar como era esse mundo. Então, ela falou do mundo dela, do cotidiano.
O segundo passo é desmanchar de novo essa bola e transformar no reino animal, né? Ela fez também, como ela tem um cachorrinho, um cágado e passarinhos, ela não foge desse tema. Então eu pedi para ela, vamos explorar o mundo. A gente fez o mundo anterior, agora vamos explorar, vamos falar da Terra, de todos os continentes, quais os animais que tem na selva, na floresta, no cerrado, o que tem, né, de diferente. Então foi um processo um pouquinho demorado, ela demorou muito para pensar, até que ela chegou nesse objeto aqui, que é o golfinho. Esse é um golfinho para ela, tá? Para fazer o golfinho, eu tive que ajudá-la, porque ela não conseguia fazer a parte de trás, que é esta aqui, e menos também a frente. Então, ela precisou um pouquinho de ajuda, né? E aí a gente começou a dialogar também sobre o golfinho, o que significava para ela, né? Os desejos dela de conhecer o golfinho, porque ela acha bonito. Então, a gente falou bastante sobre o golfinho. E depois, a gente partiu para o abstrato. Como eu percebi que ela estava sem destreza e carregando muita argila, eu dei a opção, você pode usar o tamanho que você quiser da argila. Então, eu diminuí o pedaço de argila, foi pela metade. E o abstrato também ela não tinha muita ideia, ela sabia o que era, mas ela não conseguia produzir, porque uma coisa é você fazer um abstrato no papel ou com tinta, outra coisa num pedaço de argila, é mais difícil, né? Então, eu usei... O que você estava fazendo com a argila era justamente para trazer essa flexibilidade, para ela deixar a água da criatividade começar a fluir, né, Cláudia? Porque às vezes as pessoas estão aqui se perguntando, mas por que argila, né? Por esse objetivo. Lembre-se que nas aulas que eu passei no início do ano, que eu falava sobre os elementos, né? Eu falei, olha, você pode trabalhar a argila não só pelo elemento, por ser o elemento terra, para ir denso no inconsciente, mas você pode trabalhar a argila para trazer a flexibilidade, porque afinal de contas a argila ela tem água e tem muita flexibilidade, e tem que ter flexibilidade para lidar com ela. E é isso que você está resgatando nela, né? Essa água do criativo. E foi bem interessante essa sua fala, porque realmente eu trabalhei com água do lado, não tem como, né? Porque foi num período de inverno, o ambiente está seco, a argila seca rápido, então você tem que estar com a água, né? E o molhar, a água está ali constante na argila, não tem como. Justamente eu não pensei no elemento terra, mas eu trabalhei a flexibilidade mesmo, a criatividade, explorar isso nela. E principalmente para fazer com que ela saia desse mundo, desse ambiente doméstico que ela vive. A criatividade dela está presa no mundo doméstico, na casa dela. Então, eu comecei a trabalhar o barro justamente com essa ideia. Mas ela precisou de umas imagens, eu expliquei um pouco para ela sobre o abstrato, né? Mostrei alguns grandes artistas e ela produziu esse pedacinho. Mas aqui eu já gostei, porque ficou fininho, ó. Então ela já conseguiu dar uma delicadeza, uma flexibilidade. Não que isso aqui não tenha valor, tem valor artístico sim, mas no momento eu quero trazer para ela essa flexibilidade, essa delicadeza que eu percebo que ela tá tão dura, ela tá tão presa nesse mundo doméstico dela, ou talvez lá no passado, né, presa no banheiro, que ela não trouxe para o corpo, ela não traz para a fala, ela não traz para a vida dela, ela está presa na casa, na companhia da mãe, do pai, que ela coloca que só vê à noite, então ela está nesse mundo, né? Então isso eu percebi, e por isso eu tenho trabalhado a argila, para ela sair um pouco, expandir desse contexto que ela está vivendo, né? Então, eu achei bem interessante, mas já houve um avanço, se a gente comparar, né? A flor, cadê eu aqui, ó? Olha, uma flor. Vamos ver a próxima flor dela, como vai sair. E o abstrato, ó.
pequenininho aqui, ó. Vale a pena você ensinar ela a fazer flor petalada, né? Fazer as pétalas e ir juntando, que assim você vai ensinando ela a ser mais leve. Às vezes Trazer essa leveza para o dia a dia. Ela não tem dentro dela alguém que ensinou essa leveza. Então, como terapeuta, nós vamos ensinando aquilo que a gente sente que está defasado. Uhum. Isso mesmo. E os relatos que ela tem me dado. Então, ela diz já que as crises estão diminuindo, que ela não tem tanta crise mais como era. Ainda tem os processos, hoje eu estou angustiada, hoje eu estou com medo, não durmo direito, né? Mas ela já sabe controlar, então ela já sabe o processo. Eu acho bem interessante, né? A pessoa que tem ansiedade ter essa consciência do que eu tenho que fazer, diagnosticar que está vindo, né? Então ela já sabe dizer quando vai vir e está vindo. Então eu vou tirar meu foco, né? E ela já tem essa noção. Então ela conta mesmo, ela relata que está bem melhor, que não está tendo tantas crises e não são intensas. Quando a crise vem, ela vem bem menor, né? Nesses últimos tempos aí. Com a crise, ela coloca que já não tem mais o coração acelerado, não toma passiflora todos os dias, né? Mas foi um processo, está sendo um processo, né? Porque a pessoa, ela veio para mim, como a Paula citou aí, ela veio para mim com o problema do Covid, né? Essa novidade que foi, mas ela já tinha um histórico, né? Então a gente já descobriu que o Covid foi a gota d'água para ela. E também, se não tivesse o Covid, pode ser que nesse processo aí de entrar no mercado de trabalho também trouxesse muita ansiedade para ela. Uhum. E ela poderia procurar por esse motivo, né? Eu também tenho recebido pessoas que me procuram porque estão sentindo muita ansiedade nesse processo de encontrar um trabalho, de entrar no mercado de trabalho, que é chato mesmo. Eu lembro como foi para mim, assim, entrar no mercado e ter que encontrar o meu lugar ao sol, né? Como eu disse, que não foi o primeiro. Então, é árduo, é ir ao mundo, né? E daí, com essa qualidade criativa que leva à flexibilidade, então, as situações, a própria entrevista, geralmente, de emprego, ela é para saber se a pessoa é criativa, né? Se ela encontra a solução para as demandas. Geralmente é isso, né? Um processo de entrevista. Você encontraria... O que você faria se o cliente não quisesse café, mas você tem café para dar? Qual vai ser a sua criatividade? Qual vai ser o seu jogo de cintura para agradar o cliente, né? Então, é criatividade que faz você encontrar uma solução. Se você for muito inflexível, você vai dizer, só tem café. E aí você vai mandar o cliente embora, com outras palavras. Você está mandando a pessoa embora. Não, mas é tal, e coisa e tal, conversa vai, conversa bem, às vezes você nem dá o café, mas você deu o serviço que o cliente precisava. Então, é essa flexibilidade que a técnica da argila, como a Cláudia está apresentando para essa paciente, é um caminho. Ao invés de só dizer para o cliente, esse é o nosso diferencial quando nós estamos utilizando os materiais, né? Ao invés de só dizer para ele o que ele poderia fazer, olha, você tem que ser mais flexível, você tem que ir mais isso, mais criativo, você poderia fazer assim, assim, assado. Não, nós utilizamos os materiais para que a pessoa sinta isso acontecendo na vida dela. Para além da fala, né? Pelo sentir. E imagino que ela está começando a sentir essa flexibilidade, percebendo, como a Cláudia falou, percebendo quando a ansiedade está chegando, conseguindo agir sobre ela. Eu acho que são geralmente algumas fases do processo de desenvolvimento, né? Primeiro, a pessoa não sabe por quê e nem sabe o que fazer com o sintoma. Né? Eles têm muito pavor, né? Medo da morte. Pavor. Mais relato, medo da morte. Depois, com um pouco mais de grau de consciência, assim como a Cláudia está fazendo com a paciente,
ela consegue perceber quando a ansiedade vai chegar e ela já consegue agir sobre a ansiedade. E aí você fala assim, tá, mas eu quero parar de sentir, mas por que eu sinto? A mente racional sempre quer saber, né? Por que eu sinto? O que eu tenho que fazer para parar de sentir? Não, calma, a gente vai chegar nesse nível. Mas já estamos no próximo nível, já estou percebendo que vai chegar e já sei como atuar. Os próximos níveis é realmente curar essa causa, mudando a estrutura interna, né, em relação à atividade dela perante a ansiedade. Que a ansiedade, a gente fala assim, que quando a gente só pensa no futuro, não tem o hoje e não se baseia no passado, você vai ter muitas crises de ansiedade. Muitas, porque você está só lá com o seu pensamento, com o seu interno, só lá no futuro. Você fica com medo de tudo se você não fizer nada no hoje e não se remeter ao passado, né? Existe essa estrutura aí que a gente precisa a todo tempo de flexibilidade, de me preocupo lá no futuro, mas deixa eu ver as minhas experiências do passado. Ah, tá, tenho. Entendi. Estou aprendendo com meus erros, com os meus acertos, e é hoje que eu vou tentar de novo para ter um futuro diferente. Quando a pessoa consegue fazer todo esse diálogo, ela está fazendo a flexibilidade interna, está usando a criatividade para adaptar, né? Então é isso que a Cláudia está resgatando, e eu acredito que seja sim um caminho. Tá tocando o telefone aí para a gente entender. Um caminho muito propício que você possa utilizar com seus pacientes que trazem demandas de ansiedade. Pode ser, como a gente falou, pelo Covid, ou por uma questão da infância, ou por uma questão de trabalho, uma coisa atual, mas sempre resgatando essa flexibilidade interna, porque quanto mais criativo, mais possibilidade de solução nós encontramos. Né? E tem mais um detalhe, Paula. Ela não está satisfeita com o curso que ela faz em relação à informática, né? Ela está naquela fase, não sei se gosto, não sei se é isso que eu quero, então a gente está tentando descobrir junto também do que ela gosta, né? Quem é ela? Fazer essa experiência, né? O que ela quer para a vida dela? Será que eu vou me dar bem nessa área? Eu estou fazendo. Aí eu perguntei para ela, mas por que você optou para fazer esse curso? Ah, porque é um curso técnico, é respeitado, é uma coisa federal, então você tem mais chance de trabalho. Tá, mas você vai ser infeliz se você não gostar disso pro resto da vida, né? Então a gente também está trabalhando isso. O que eu quero para mim? Do que eu gosto? Isso está sendo importante. Parece que ela tirou alguns pesos da costa. Você já conseguiu encontrá-la assim? Ela já chega mais feliz, mais alegre. A gente percebe que ela está mais solta mesmo, né? E o relato que ela fala, que ela está bem melhor, que as crises são menores, é bem gratificante também, né? Então, o caminho é esse mesmo. Nossa, trazendo leveza, né? Isso, exatamente. Uhum. E como você falou, né? 18 anos é um peso grande, né? Não é só questão assim, a gente pensar, 18 anos, agora eu posso tudo, agora eu posso dirigir, agora eu posso isso, posso aquilo. Mas depende muito de quem está falando, né? No caso dela, ela está vendo a responsabilidade. O que eu vou fazer? É esse curso que eu quero. Daqui a um ano, meu pai e minha mãe estarão aqui. Esse Covid que não passa. Então, tudo isso veio pesando para ela. E ela, chegou um momento que ela espanou, né? Teve as primeiras crises aí, mas a gente já percebe que ela está bem mais leve, tá? E mesmo ainda tendo esse histórico de Covid, a gente já percebe que ela está bem mais calma, nesse sentido. Ótimo. Então, está indo muito bem, você está de parabéns. Obrigada. Né, pelo progresso. Foi lá na infância, começou a tratar, né, os pormenores que estavam lá a ver ainda, que ninguém estava olhando mais. Isso é muito comum no processo, né? Minha queixa é de hoje. E aí, quando nós vamos conversar, sempre tem algumas coisinhas, né? Umas pedrinhas que não foram trabalhadas bem na história da pessoa e que estão acumulando peso no hoje, né? Por isso que o sintoma fica vivendo com a gente hoje. Mas eu achei...
Uhum. Eu achei interessante porque no caso da mãe, mesmo no caso delas, você percebe que ela já tinha consciência de que isso era um problema, porque foi muito antes de eu perguntar alguma coisa. A mãe já trouxe essa questão da infância. Então, algumas pessoas têm consciência, outras não, né? No caso dela, ela já tinha essa consciência. Então, foi super importante. E aí, a partir do primeiro momento que eu comecei a pesquisar, né? Fiz aqueles trabalhos de anamnese, fiz aquele do nome, que foi bem interessante. Ela demorou uns 10 minutos para tentar descobrir alguma imagem no nome dela. Ela fez bem petitiquinho, assim, bem pequenininho. Foi muito delicado. E ela demorou muito tempo para encontrar um soldadinho de chumbo no seu trabalho, né? Mas ela já estava ali bem bloqueada, sem processo criativo. E agora o passo que eu percebo também, além da flexibilidade, como já citei anteriormente, é tirar ela desse mundo que ela está, o mundo doméstico, né? Então, eu não sei se é esse evento de que agora eu tenho 18 anos, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair daqui, esse compromisso. Ixi, será que deu uma travada para vocês também ou só para mim? Vamos esperar um pouco para ver se eu enxergo a Cláudia aqui. Vamos esperando, hein? Aguarda aí, você que está acompanhando. Cláudia, tá me ouvindo? Oi, voltei. Opa, bom, Achei que era acho que é a minha internet que deu um sustinho aqui. Então, eu penso que também tem esse caminho para fazer. Ela sair do casulo, né? Que é a família, o ambiente que ela vive, enfrentar o mundo lá fora, ter coragem para sair, né? Então, eu acho que ela precisa muito disso também, porque os temas da casa é muito recorrente nas atividades dela. Esse que eu quero. Eu estava até comentando com a Cláudia, né? Que a gente estava fazendo ali um bate-papo antes de entrar aqui. Falei assim, olha, já que ela traz essa característica, né, de que vai ter que enfrentar o mundo, já está trabalhando a parte criativa necessária, porque senão vai ficar impossível enfrentar o mundo, né? Ela vai enfrentar o mundo tipo um robô, né? Tenho que fazer assim, 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 vai ficar sem sentido. Poderia, por exemplo, começar falando, né, de quem é o pai, porque o pai tem a responsabilidade de proteger e ensinar a lidar com o mundo externo, né? O pai tem muito tem essa função. Então, quem é o pai dela, como ela lida com isso, e sem idealizar que o pai dela tem isso ou tem aquilo, tem que ver como o pai dela é, mas entender que a função do pai faz isso. E daria para a Cláudia aplicar a técnica do origami, que é uma técnica mais estruturada, mais cheia de passo a passo, mais cheio de você tem que se espelhar em mim para dar certo. Então, se faltou pai, a técnica do origami dá para ser dialogada nesse sentido. Olha, então vamos trabalhar essa função pai dentro de você para você ir seguindo os passos, para você se sentir mais firme, mais estruturada para lidar com as questões do mundo, né? Para poder também tocar nesse assunto, né? Se ela está encerrada ali no mundo doméstico, que seria considerado o mundo interno, o mundo da mãe, e a Cláudia já está trabalhando essa liberação, né? E depois dessa liberação também trabalhar o aspecto do pai, do próprio masculino, né? Para se adaptar também a essa nova fase da vida dela, que é depois dos 18 anos. E aí vem a calhar com aquilo que a gente conversou anteriormente, né? O símbolo do sol, né? Que é muito recorrente nos trabalhos dela. Todos eles têm sol, né? E o sol, em algumas das suas representações, é o pai também, né? E ela comenta bastante isso, traz bastante essa função do pai, né? Que o pai ela só encontra à noite, e o pai também é uma pessoa mais introvertida, muito mais que ela, bem fechado. Então, a mãe trabalha de manhã, tem um grande período tem 3 horas de almoço, as duas ficam juntas à tarde, e depois a mãe volta a trabalhar e o pai chega 6 horas. Então, a mãe sai 6 horas, o pai chega. Ela estuda de manhã
E à noite ela fica com o pai, fica entre aspas, né? Porque o pai fica na sala assistindo televisão e ela vai para o quarto estudar. Então você percebe que eles não têm esse cotidiano, essa intimidade, né? Pelo que ela relata. Então percebo que ela traz essa falta, mesmo ela não sabendo, ela traz esse buraquinho aí da presença masculina do pai. Então, é uma coisa a se trabalhar. Também gostei da ideia que a Paula sugeriu aí do origami, perfeito. E trabalhar outras técnicas pensando também em elaborar isso para ela, né? E essa questão que você fala do pai, né, da presença do pai, do mundo, tem uma live também que você comentou isso, achei bem interessante, né? Que é a partir da criança aos 3 anos de idade, né, que ela precisa da figura masculina do pai, né, para ver o mundo lá fora. Para ver o mundo. Com 3 anos, ela vai caminhar, ela vai sentar, ela já está fazendo xixi e cocô, provavelmente na patente. Então, 3 anos é um grande marco. E do início do processo de autonomia. E depois, com 6, né, que seria considerado chamado complexo de Édipo, 6 é que são, mais ou menos 6 anos, é que são internalizadas regras. E quem ajuda a internalizar regras? O pai. Porque a mãe, ela geralmente ela é hiper adaptada às demandas do filho. Tudo que ele fizer de muito ou tudo que ele fizer de pouco, a mãe consegue se adaptar. Consegue. Por mais que reclame, por mais que sofra, mas ela consegue. O pai, ele vai começar a falar, não, mas não é para fazer isso. Não, aqui não. É assim que se faz. Daí o pai saudável, além de falar não, ele diz, né? É assim que se faz. O pai saudável. Quem é saudável fala não, mas fala não, porque é assim que se faz. Quem só fala não, não é saudável. Quem não fala não, também não é saudável. Né? Tem que mostrar o limite e como fazer. Isso é importante para todo mundo. Todo mundo. Hoje em dia, você com seu marido, com seus filhos, com os seus pacientes, todo mundo tem que ser o não. Se for dito o não, ele tem que ser repetido com a orientação que está faltando. Porque senão você se torna aquele chato, né? Pô, só diz não. Só diz não, mas não diz o quê, né? Uhum. Tipo, você quer ir para o parque? Não. Você quer ir para a lagoa? Não. Você quer isso? Não. Você quer aquilo? Melhor você dizer não quero fazer nada hoje. Pronto, você disse o não e disse o que você queria. Uhum. Porque daí não fica só não. Só que o que eu percebo é que, assim como a sua paciente pode trazer isso, é a dificuldade de dizer assim, o que eu quero mesmo? Que é o que você está começando a trabalhar com ela. O que eu quero mesmo de profissão? O que eu gosto mesmo? Porque 18 anos a gente chega idealizando que todas as soluções do universo estão prontas. E é uma mentira. Meu sobrinho, por exemplo, fez 18 anos agora. E eu falei, e aí, o que mudou para você, Felipe? Ele falou nada. Nada, porque eu continuo ainda tendo que decidir o que eu quero fazer. Né? Tudo tem que ser batalhado ainda. E 18 anos é só uma coisa que os pais falam assim, enquanto você mora embaixo do meu teto, você tem que obedecer minhas regras. Né? E a gente imagina, com 18 anos eu vou embora. Que nada, a maioria das pessoas não vai embora com 18 anos. Não, fica... E também não vai embora também por quê? Porque ainda está no processo de elaboração do eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso, o que eu devo, né? Tudo o que eu vou colocar como limites, eu tenho que conhecer os meus limites para poder decidir, né? Exatamente. Eu vou colher tudo aquilo que eu faço, né? E às vezes o medo é colher o que eu vou fazer, o que eu vou colher aquilo que eu plantei. E medo, essa moça tem bastante, medo de tudo. Né? Porque daí, o que na adolescência nós teríamos que fazer, né, com o adolescente, que ajuda na ansiedade? É justamente ele
Porque o adolescente consegue fazer o pensamento reverso, né? Se eu fizer tal coisa, vai acontecer assim, assim, assim. Ele tem a possibilidade de fazer isso. O cérebro dele tem possibilidade. Se os pais e a escola e os profissionais ajudarem ele a pensar que se eu fizer isso, vai acontecer isso, 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 durante a adolescência, ele vai aprendendo o que vai gerar respostas boas ou não para ele. E aí ele vai sabendo o que ele quer colher depois. Porque uma das grandes coisas que traz ansiedade que eu vejo os pacientes falarem é: se eu decidir isso agora, eu não sei o que vai acontecer. Então eu tenho dificuldade de decidir isso e fico morrendo de medo do que vai acontecer. Só que enquanto a gente não toma decisões, tudo que a gente vai colher, a gente não decidiu, né? Fica solto, né? Vai ser solto. E provavelmente nós não vamos gostar. Então, é no período da adolescência que o cérebro tem a capacidade de fazer a reversibilidade do e se. Né? Vamos estimulando isso na infância com as historinhas infantis. Era uma vez, porque a historinha infantil ajuda a você fazer essa reversibilidade e conseguir olhar os personagens e pensar sobre isso. Na adolescência, para você ir treinando, para quando chegar nessa fase, já ter uma noção, né, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que se eu fizer isso agora, eu vou ter isso depois. Então, é para ter uma noção melhor. E nós vamos fazendo isso o resto da vida inteira, na verdade. Se tiver desenvolvido, né? Se tiver desenvolvido, já desenvolvido. O resto da vida todinho, né? Testar e programar o que vai acontecer ali no futuro. Mas eu percebo esse grande dilema dela. Então, ela vem com o histórico, mas, na verdade, ela tem esse grande dilema da vida dela, né? Do que fazer, do que não fazer, como que eu vou lidar com isso aqui agora? E se acontecer isso? E se eu não conseguir aquilo? Então, pelo que ela está trazendo, a gente percebe bastante isso dela. E daí você vai ter que treinar com ela. Você vai ter que treinar com ela tudo isso. Abrir a visão, né, dela. Criar como você fala, mudar o óculos aí, né? Mudar o óculos. Um óculos, colocar um óculos de criatividade. E se isso, quero isso, mas aquilo não deu certo. Não ter medo de errar, né? Também. Isso. Testando. Acho importante. Testando e aprendendo. Isso eu acho muito importante. Que nem tudo que você pensa, ou que você faz, ou que você deseja vai dar certo. Você tem que lidar com os problemas da vida e com aquilo que não deu certo, não é? E eu percebo que isso não está sendo desenvolvido na grande maioria dos jovens. Você lidar e gera bastante com as ansiedade. frustrações. Porque a imagem da ideia precisa sair da imagem da ideia e se conectar ao solo. Nesse processo de descida do anjo até o solo, ele perdeu as asas, então ele já não é mais o mesmo. Não dá para essa ideia aqui ser materializada na vida real exatamente, porque quando você está materializando, você está descobrindo que não era bem assim. Que você vai ter que adaptar muito dessa ideia para que ela esteja, né, em conformidade com a situação de vida. E aí que entra a criatividade, né? E aí que entra a criatividade. Se você não desenvolveu, você não vai ter essa capacidade. Você vai ficar morrendo na frustração. Aí toda vez tenta começar de novo, uma coisa nova. Não precisa começar de novo uma coisa nova, gente. É adaptar, é criatividade. Aí essa sua ideia vai acontecer. É assim, né? É como você fazer uma receita de bolo que não deu certo. Aí você fica tentando arrumar aquilo que não deu certo. Não, você tem que pegar aquilo e mudar a sua ideia. Ver o que você tem, o que sobrou e mudar. O que eu posso fazer com isso, né? E eu percebo que eles não estão tendo, os adolescentes não têm mais essa capacidade, está muito fraco neles. É que tudo é muito instantâneo no virtual. E o virtual é como se fosse... Quando você recebe o virtual, é como se fosse o mundo das ideias. Se você se tornar um programador, você vai descobrir todos os impasses. E aí, a coisa é transformar essas ideias como se você fosse um programador. Aí você vai descobrir todas as barreiras da vida,
né? Então dá para fazer essa alusão também porque assim, você está recebendo hoje esse vídeo. Olha que fácil esse vídeo. Está recebendo hoje. O tanto que eu tive que pesquisar para saber a ferramenta, para conseguir dar certo, para isso, para que tudo que teve que ser viabilizado para esse vídeo estar aí disponível para alguém assistir. Né? E daí o adolescente acha que é só sentar e fazer. Esse processo anterior ele não conhece. Então é isso que vamos ensinando, né? Porque senão, se ele faz e não dá certo, vai gerar ansiedade e frustração. Eu penso assim, imagino assim, quando você pratica, né, atividades que te dão, que você tem que pensar, que você tem que criar, que você tem que buscar imaginar uma coisa. Por exemplo, quando eu pego e falo para ela, vamos sair do mundo vegetal e vamos para o mundo animal, então ela vai ter que pensar, ela vai estar fazendo uma ginástica aqui dentro, no cérebro dela, né? E aí que precisa. E é isso que tem que levar para a vida, porque se eu não faço isso, meu Deus, lá na minha vida eu casei, tenho filhos, acabou meu dinheiro, como que eu vou colocar, o que que eu vou fazer? Eu só tenho um arroz, um ovo, uma cebola, mas ninguém gosta aqui, o que que eu faço? Eles não têm essa flexibilidade. Quando você faz isso, eu pego um pedacinho de massa, de argila, de barro e começo a transformar em outras coisas, eu estou flexibilizando aqui dentro, não é? E eu vou levar isso para depois, no dia a dia. Esse é o chamado. Obrigada, Cláudia, então, por tudo que você está fazendo. Espero que a paciente saia assim, sem ansiedade e com um novo olhar sobre ela mesma, sobre o que ela gosta, com esse olhar do mundo também, né? Compartilhado com a criatividade. E quem sabe a gente agenda outra para falar de outros temas, né? Já que a saúde mental está chegando aí tanto ao seu redor e te chamando. Estou começando a me apaixonar, hein? É apaixonante, eu sou totalmente apaixonada. Totalmente apaixonada. Adoro. É um resultado que eu não imaginava. Isso, você vai gostar bastante. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo amanhã com mais um conteúdo para você bombar em 2023 em seus atendimentos e também em sua carreira.